conte um pouco para nós o que foi essa mudança de Goiânia, né? De Uberlândia. Eu estava em Uberlândia. Uberlândia para Brasília. Sim, eu sou professor da Universidade Federal de Uberlândia. Ingressei em 2008 na carreira acadêmica ocupando a cátedra de filosofia antiga. Eu sou essencialmente um professor, um estudioso, um pesquisador de história da filosofia antiga. Sócrates, Platão, Aristóteles, as correntes helênicas da filosofia. E mais recentemente, entenda-se, coisa de 8, 10 anos para cá, eu tenho me ocupado também de autores modernos e contemporâneos que se colocam na linha de frente na luta pelas liberdades, ou, por assim dizer, das liberdades individuais. Basicamente porque, desde muito cedo, eu percebi uma grande afinidade nesses posicionamentos na defesa da liberdade, que vem lá exatamente do mundo antigo até esses autores. Então eu acabei estabelecendo pontes conceituais entre eles e foi inevitável acabar também dedicando parte do meu tempo a eles. Isso acabou, assim, me dando uma certa projeção, ainda que muito localizada, como professor de filosofia e estudioso desses autores, especialmente porque isso em si já é estranho, né? Um professor de filosofia de Universidade Federal defender pautas liberais, assim chamadas, entre aspas, eu não gosto muito do termo, porque eu acho inadequado conceitualmente, mas pautas de direita. Eu sou realmente um bicho muito esquisito, muito estranho ali dentro da universidade, e então alguns começaram a olhar para esse trabalho, entre eles a bancada dos deputados federais do Novo, aqui em Brasília, que tem um cargo aqui que é ocupado por especialistas exatamente para evitar algum tipo de escorregão não liberal no posicionamento geral diante das pautas, na proposta de novas leis. E eu falei, cara, maravilha, vou fazer essa experiência e estou muito feliz aqui, exatamente me colocando mais em jogo nos bastidores políticos, já que o protagonismo político nunca foi exatamente o meu propósito, mas nesses bastidores, acompanhando mais de perto o jogo político, vendo o grande Leviatã, né, chamado Estado, vendo como ele funciona e como ele é capaz de destruir a ideia de indivíduo, a ideia de liberdade, coisas que são tão caras a nós. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui que talvez até te coloque um pouquinho contra a parede, não sei bem seu posicionamento, mas você me falou de evitar alguns escorregões não liberais, especialmente do pessoal do Novo, né? Sim. Tipo lockdown? Tipo lockdown. Bruno, pode ficar tranquilo que eu não guardo pau para bater em cego, como diz o ditado. Eu falo, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Tipo lockdown. Lockdown é uma pauta intervencionista, preguiçosa, covarde, que nada tem a ver com os preceitos liberais que nós defendemos. Então, é claro, eu sou daqueles que diz, olha, se você... Aquela famosa frase do Reagan, né? Se você concorda 80% comigo e 20% a gente discorda, você é meu aliado, você não é meu inimigo. Então, não é o caso de considerar os caras tão adversários quanto os coletivistas, aí, os estatistas que têm. Mas, realmente, são posturas que incomodam e são posturas que talvez façam parte de uma curva de aprendizado. Estamos todos aprendendo, o pensamento liberal, vamos dizer, ele começa a ganhar corpo no Brasil. Até muito pouco tempo, você se dizer liberal, alguém imaginava que você estava a fim de fazer, sei lá, alguma festa de sexo livre, alguma coisa assim. Ninguém entendia muito bem do que se tratava. Mas hoje não, cara. Hoje nós temos bibliografia, hoje nós temos livros traduzidos para o português, nós já temos acesso a um cabedal conceitual muito mais articulado. Então, Bruno, eu imagino que, a despeito dessas decepções pontuais, e eu devo registrar aqui, eu, em Brasília, sou instância consultiva dos deputados, eles tomam as decisões que acham que devem tomar. É muito raro ter um desalinhamento, mas pode acontecer, de vez em quando acontece, é muito raro, porque em geral trabalham assim muito, muito alinhados. Mas o meu trabalho é consultivo, então, e é um trabalho incômodo, né, para eles, imagino, porque eu estou aqui defendendo princípios, os caras têm um mundo político, tem os eleitores, tem as suas
suas carreiras políticas. Eu sou aquele cara que fica infernizando, dizendo, olha, tudo bem, você vai por aí, mas, ó, cara, se abrir essa porteira aí, o que não vai passar depois? Então, é aquele cara chato. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta de curiosidade. Você está aí para aconselhar, ser um consultor desse pessoal. E, obviamente, como você disse, o próprio ato de ser político, muitas vezes, é fazer trocas, barganhas. Você quer uma coisa e você precisa abrir mão de outra. Sim. E é algo corriqueiro. Isso acontece mesmo dentro de uma bancada pequena do Novo? Por exemplo, olha, nós queremos que não aumente, sei lá, nós queremos brigar pela reforma tributária para que ela não tome um viés pior do que nós vivemos hoje em dia com relações de tributos. Isso acontece? Existe essa conversação? E como que é esse mundo de Brasília, Denis? Antes de a gente entrar no assunto, porque é uma curiosidade que você se enfiou aí, né? A gente sabe que isso não é um lugar gostoso para a gente, que não defendemos o Estado. Você se enfiou aí e a curiosidade é de todos nós que falam assim, bom, como é que funciona o negócio? Sim, não, com certeza. Cara, eu penso o seguinte, Rodrigo, a política, ela é negociação. É negociação de arestas, é negociação de posicionamentos, é negociação de ideologias. Isso é natural do jogo político, desde que a arte da política foi inventada pelos gregos como a arte de bem conduzir a polis, a arte de bem conduzir a cidade para um destino que seja melhor para todos nós que estamos nela. Agora, ela não pode desandar para negociata, ou seja, quando você rifa os seus princípios fundamentais, pensando em eleição, reeleição, pensando em ajustes de interesses escusos, aí não. Eu posso dizer com muito orgulho que a bancada do Novo, isso independe de eu estar aqui ou não, é uma bancada que tem princípios muito claros e que sofre muito por isso, em termos políticos. Com alguma frequência, apanhamos muito, mesmo de gente que está acompanhando à distância, liberais que eventualmente estão acompanhando à distância, que não entendem exatamente o jogo político. Por quê? A todo momento a gente está procurando pelo mal menor. Dificilmente a gente está conseguindo realizar o que é o bem, aquilo que nós realmente defendemos, os princípios e as teses que realmente nós defendemos. Roberto Campos falava, como parlamentar que foi, que estando aqui em Brasília ele percebeu que às vezes não dava para fazer o bem, mas para evitar o mal. Então, muitas vezes a gente atua para evitar males maiores, isso com muita frequência. Só mesmo quando a gente fala assim, não, isso aqui está rompendo completamente com a nossa visão de mundo, não dá. Nós vamos tomar uma goleada monstruosa, mas nós vamos marcar uma posição forte. A gente marca. Do contrário, a gente tenta sempre tirar alguma coisa num panorama ruim, por meio de um destaque, por meio de uma conversa ao pé de ouvido com um deputado que está propondo uma lei, ver se a gente se aproxima, se a gente traz o eixo da proposta mais para os nossos ideais. Cara, isso é o tempo inteiro. Isso é o tempo inteiro. Se você gostou desse corte, tem que ver o que sai ao vivo. Então deixe seu like, compartilhe e se inscreve para não perder os próximos vídeos.